Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre feedback. Para isso, nós vamos utilizar o livro Thanks for the Feedback. Vamos falar primeiro um pouco sobre a história do feedback. O termo feedback surgiu em 1860. Ele apareceu a primeira vez durante a Revolução Industrial, para descrever as saídas de energia e sinais retornados em sistemas mecânicos. Logo depois, em 1909, o ganhador do Nobel, Karl Braun, usou termos para descrever loops entre componentes de um circuito eletrônico. Em 1919, o termo feedback foi utilizado para descrever loops em um sistema de amplificação de som. Em 1945, feedback começou a ser realmente utilizado para falar de pessoas, gerenciamento de performance, alimentando com informações corretivas de volta ao ponto de origem. Nos dias de hoje, o feedback tem um papel crucial na melhoria, desenvolvimento de talentos, resolver problemas, dentre outras coisas. Mas o que é um feedback? O feedback é qualquer informação sobre você, uma opinião, é uma forma de avaliação, uma forma de orientação, de agradecimento ou elogio. É como aprendemos sobre nós mesmos por meio das nossas experiências e a partir dos outros. Nós temos diversas reações quando recebemos um feedback. Nós ficamos contentes quando recebemos um elogio, nós ficamos tristes quando recebemos uma avaliação, um retorno negativo, podemos ficar também nervosos, com raiva. Então, nós temos diversos tipos de reação quando nós recebemos o feedback. Muitas pessoas têm dificuldade em receber feedbacks. Por que isso? Porque o feedback mexe com uma coisa fundamental. Ele mexe com como a gente é amado, aceito e respeitado por quem somos. Ele acaba remetendo ao fato de que não estamos tão bem assim. Nós podemos receber feedbacks de vários papéis diferentes, como, por exemplo, nosso chefe, esposa, marido, namorada, pai, mãe, amigo. Então, o feedback ele não está presente só no campo profissional, ele também está presente na nossa vida. Quando nós recebemos o feedback, às vezes nós nos perguntamos: por que não aceitam quem eu sou, como eu sou? Por que sempre tenho que mudar alguma coisa? Por que é tão difícil me entender? Vamos entender os problemas que estão por trás disso e como podemos evitar. Quais são as vantagens de receber bem os feedbacks? Nossos relacionamentos evoluem, nossa autoestima fica mais forte e nosso aprendizado aumenta. Feedback não se trata apenas de corrigir, porém, ele traz à consciência o que está errado para a pessoa, em muitos casos. Nós temos tipos de feedback como agradecimento e elogio, avaliação e orientação. Além disso, uma parte essencial no feedback é a escuta, mesmo para aquele que está recebendo o feedback ou aquele que está dando feedback. Podemos começar dando um feedback utilizando esse processo de agradecimento, avaliação, escuta e orientação. Então vamos a um exemplo. Desde que você entrou na empresa, tem entregado bons resultados. Percebam que aqui estamos elogiando. Logo depois, podemos entregar uma avaliação, caso seja o caso. Tenho notado que você sempre chega atrasado nas reuniões da equipe. Você pode falar um pouco sobre isso? E aí, pessoal, vem a parte mais importante: escutar. Então você faz uma pequena pausa e escuta o que a pessoa tem a dizer. Após escutar a pessoa, você pode orientar. Como no caso aqui, talvez você deva colocar o seu despertador mais cedo ou anotar em itens de uma agenda para poder chegar na reunião mais cedo. Vamos falar agora dos tipos de bloqueio que existem no feedback. O primeiro deles é o gatilho da verdade. Nele a gente pensa que o feedback está errado, é injusto e inútil. Vamos a um exemplo. Neste caso específico, o pai recebeu o feedback da professora, do seu filho. Seu filho é desatento, tumultua a aula e não faz a lição de casa. Ao receber esse feedback, o pai pensou: ele é só uma criança com muita energia. Eu acompanho os exercícios dele. Como assim? É possível notar que ao receber o feedback, o pai disparou o gatilho da verdade, ou seja, ele já pode ter bloqueado tudo que a professora disse e perdeu uma oportunidade incrível de melhorar e evoluir, tanto com o seu filho quanto com ele mesmo. Um outro tipo de gatilho é o gatilho do relacionamento. Nessa, a percepção é influenciada por quem nos dá o feedback. Vamos a um exemplo. Aqui nós temos o Luiz, ele acabou de entrar na empresa. Nesse momento, ele encontra com seu novo chefe e dispara: temos que ter mais testes automatizados para melhorar a qualidade do nosso software. E o chefe pensa: ele chegou hoje e já quer dar opiniões e mudar as coisas? Como assim? Quem ele pensa que é? Percebam que aqui o feedback é influenciado por quem está dizendo. Nesse caso, é muito importante que o chefe saiba separar o que de quem. Ou seja,
Será que estou levando em conta só a pessoa que está emitindo o feedback? Será que esse feedback é interessante mesmo? Por fim, temos o gatilho da identidade. Vamos a um exemplo sobre ele. Dois amigos estão conversando, um deles dispara: "Você é um cara muito inteligente, mas precisa administrar melhor as suas finanças." Nesse momento, o outro amigo pensa: "Eita, será que sou mesmo assim? Será?" Neste caso, o gatilho não tem relação com o feedback nem com o emissor, mas a nossa percepção de quem somos naquela situação. Gatilhos de feedback são obstáculos, pois eles nos impedem de aproveitar e entender melhor a conversa, de filtrar e organizar as coisas boas e ruins. Se aquele processo de feedback mais brando não resolveu, existe o feedback corretivo. Ele é mais forte e enfático. Porém, nós tentamos fazer com que ele não se pareça com uma bronca. Exalte os pontos positivos e seja direto. Apresente a situação, fatos e mensure os dados, os prejuízos que a ação trouxe. Mostre o que deveria ser feito e lixe os itens. Atualmente, os treinamentos focam muito em dar o feedback, ou seja, treinar a pessoa que vai emitir o feedback para que ele consiga, de alguma forma, alcançar o seu receptor. Porém, não adianta nada treinar o emissor do feedback se os receptores também não forem sensibilizados para poder receber o feedback. Receber o feedback não significa aceitar tudo, mas engajar na conversa para entender e aproveitar o máximo do momento e usar essa informação para aprender e melhorar. O processo de emitir feedbacks, pessoal, ele é um processo em duas vias, ou seja, tanto quem está emitindo feedback quanto quem está recebendo podem aprender com o processo. Você pode perguntar se seu feedback foi bom, se você pode melhorar em alguma coisa, o que foi útil e que foi inútil para o receptor. Pessoal, muito obrigado. E eu finalizo pedindo um feedback para vocês. Abraços, até.